calhas de chuvas, palhetas, farol de milha, farol principal dianteira, lanterna traseira, lâmpada, xenon, volantes, kits de limpeza, antenas e todos os tipos de acessórios automotivos. Tudo isso e muito mais você encontra na Prado Soncar, Rua Visconde de Porto Alegre, no coração da Praça 14. Consulte nossos preços. Aceitamos todos os cartões em até 10 vezes sem juros. Telefones 3215-2850, 2852-2853. Prado Soncar, vem que tem! Estilo, requinte e qualidade você encontra na Dream House Eletros e Revestimentos. Cadeiras, porcelanatos, pastilhas de vidro e a linha completa Donatello. Poltronas massageadoras, coifas em aço e cubas. E mais, centrais e splits Pioneer com preço de fábrica. Visite-nos. Rua Paxiúba 174, Dom Pedro. Telefones 3239-2727. 99404-9486. Dream House Eletros e Revestimentos. Agora você pode parcelar multas e tributos municipais usando o seu cartão de crédito em até 12 vezes. As taxas e impostos do município podem ser parcelados na sede do Manaus Atende, na Avenida Japurá, Centro. Multas de trânsito na antiga sede do Manaus Trans, atual Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, na Avenida Urucará, Cachoeirinha. Consulte condições de parcelamento, quite suas dívidas e ajude a cidade a evoluir. Prefeitura de Manaus. Boas Novas FM 107,9 MHz. Boas Novas, Manaus, Amazonas. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Notícias. Começa agora pela Boas Novas, Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo, você confere agora. 9 horas em Manaus, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 30 de julho de 2019. Está no ar o Rádio Notícias, o compromisso com a informação pela Boas Novas FM e pelo aplicativo Humano. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. E a partir de agora você vai acompanhar as principais notícias ocorridas nas últimas 24 horas em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo. Em destaque no dia de hoje, o governo paraense transfere 46 detentos após o massacre em prisão. Hackers suspeitos de invasão de celulares terão audiência de custódia nesta terça-feira. ONU condena política de incentivo à mineração em terras indígenas. Mais de 20 mil assaltos à mão armada são registrados no primeiro semestre de 2019 em Manaus. Polícia Federal faz buscas em casas de empresários em Manaus. Justiça derruba a decisão que suspendia pagamento de pensão especial a ex-governador do Amazonas, José Melo. Preso o grupo que roubou mais de 40 mil reais em smartphones. Promessa do Amazonas, Tubinha é campeão mundial de jiu-jitsu esportivo em São Paulo. Os detalhes destas e outras informações você confere nesta edição do Rádio Notícias, que já está no ar pela Boas Novas FM. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. 9 horas 2 minutos. Governo paraense transfere 46 detentos após massacre em prisão. Celso Freire. O governo do estado do Pará determinou a transferência imediata de 46 presos envolvidos no confronto na manhã desta segunda-feira no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no sudoeste do estado do Pará. Foram confirmadas 57 mortes, 10 dos 16 identificados como líderes das facções criminosas que comandaram o ato devem ir para o regime federal, conforme acordo entre o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, e o ministro da Justiça, Sérgio Moro. O restante será redistribuído pelos presídios do estado. Segundo o superintendente do Sistema Penitenciário do Pará, Jarbas Vasconcelos, o estado aguarda a entrega de uma nova prisão pela Norte Energia até dezembro deste ano. Nós temos desde 2013 a construção de um novo complexo prisional de Altamira, que é feito como compensação socioambiental pela Norte Energia. Este complexo é um complexo que envolve 306 unidades para homens, masculina, em regime fechado,
semiaberto e também unidade feminina, e que nós queremos que a Norte Energia possa em breve entregar para o Estado e com isso melhorar a situação prisional de toda a Transamazônica. Agência Rádio Web com informações do Pará, Celso Freire. Obrigado, Celso. São 9h04 e o governo do Pará divulgou na manhã de hoje a identidade dos 57 detentos assassinados durante o massacre no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no sudoeste do estado. 16 das vítimas foram decapitadas. Segundo a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará, a matança foi resultado de um confronto entre duas facções criminosas que disputam território dentro da unidade prisional, o Comando Classe A, CCA, e o Comando Vermelho, CV. O massacre se iniciou por volta das 7 horas, quando líderes do CCA atearam fogo em uma cela que pertence a um dos pavilhões do presídio, onde ficavam integrantes do Comando Vermelho. 9h04 em Manaus. E hackers suspeitos de invasão de celulares terão audiência de custódia nesta terça-feira. Lucas Leão. A Polícia Federal em Brasília marcou para esta terça-feira a audiência de custódia com os 4 presos suspeitos de hackearem o celular de autoridades brasileiras, entre elas o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o presidente Jair Bolsonaro. A audiência será presidida pelo juiz Valisney Oliveira, que cuida deste caso e vai avaliar se eles continuam presos ou não. Os acusados cumprem prisão temporária, que foi prorrogada por mais 5 dias na semana passada. A prisão foi justificada sob o argumento de que eles poderiam destruir provas e atrapalhar a investigação. A audiência de custódia é um procedimento obrigatório para se verificar a necessidade e legalidade da detenção de qualquer suspeito. Eles foram presos na última terça-feira e, em depoimentos, um deles afirma que entrou em contato com o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, por meio da ex-deputada Manuela Dávila. Em parceria com outros veículos, o site tem divulgado conversas de autoridades vazadas pelo aplicativo Telegram. A ex-deputada Manuela Dávila confirmou o contato feito por uma pessoa não identificada na própria conta do Telegram e disse ter passado o contato do jornalista Glenn porque a pessoa afirmava ter em mãos provas de atos ilícitos praticados por autoridades. Em nota, Manuela diz que vai orientar os advogados para entregarem à Polícia Federal as cópias das mensagens recebidas pelo aplicativo. Ela também se colocou à disposição para prestar esclarecimentos e para apresentar o celular a exame pericial. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. 9:06. Internacionais. O mundo agora. Chanceler e embaixador do Paraguai no Brasil pedem demissão. Uma crise política envolvendo a ata de um acordo entre o Brasil e o Paraguai, voltado para a compra de energia elétrica produzida pela usina de Itaipu, resultou na renúncia do chanceler Luiz Castiglione e do embaixador paraguaio no Brasil, Hugo Cabalheiro. O atrito envolvendo a ata do acordo, aprovada em maio, também causou as demissões do presidente da ANDE, Administração Nacional de Eletricidade, Alcides Jiménez, e do diretor paraguaio de Itaipu, Alberto Alderete. As demissões foram anunciadas nesta segunda-feira pelo porta-voz da Previdência do Paraguai, Herman Ruteman, que disse terem sido aceitas pelo presidente Mário Abdo Benítez. 9:07 em Manaus. E a ONU condena política de incentivo à mineração em terras indígenas. É o destaque do Giro Internacional. Rádio França Internacional. Patrícia Moribe. Paris, terça-feira, 30 de julho de 2019. Vamos para os destaques desta edição. Michelle Bachelet, alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, condenou o assassinato de uma liderança indígena do povo Wayampi no Amapá, apesar das dúvidas de Jair Bolsonaro sobre o crime. Uma equipe de peritos da Polícia Federal esteve na aldeia, a cerca de 300 quilômetros de Macapá, onde o cacique Emira Wayampi foi encontrado morto há uma semana. Os policiais investigam as denúncias de invasão e ataque por parte de garimpeiros na sexta-feira. Bachelet condenou o trágico crime e ligou a morte às políticas de incentivo à mineração de Bolsonaro. Para ela, é um sintoma perturbador da ameaça crescente aos territórios indígenas, principalmente em florestas, por parte de garimpeiros exploradores de madeira e fazendeiros no Brasil.
Pelo menos 164 defensores da causa ambiental foram assassinados em 2018, segundo o relatório anual da ONG Global Witness, Testemunha Global, o país mais perigoso para militantes e líderes indígenas em defesa de direitos foram as Filipinas, com 30 assassinatos. Centenas de manifestantes bloquearam vias ferroviárias em pleno horário de pico em Hong Kong nesta terça-feira, em mais uma etapa das manifestações contra o governo pró-Pequim no antigo território britânico. 5 milhões de pessoas utilizam esse meio de transporte em Hong Kong todos os dias. Os jovens manifestantes se dispersaram no fim da manhã aos gritos de liberdade a Hong Kong. Na sexta-feira, os protestos aconteceram no aeroporto de Hong Kong, pedindo a demissão da líder local Carrie Lam. Eles acusam Lam de ter suspendido um polêmico projeto de lei de extradição de condenados para a China continental e não o abandono definitivo do texto, estopim das manifestações que já duram 3 meses. De Paris, Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web. E no próximo bloco, mais de 20 mil assaltos à mão armada são registrados no primeiro semestre de 2019 em Manaus. E ainda o Grêmio e o CSA de Alagoas encerram rodada do Brasileirão sem gols. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas novas, transmitindo Jesus. 107 FM. A melhor. Aí é a Dan, informa a hora certa. 9h10. Boas novas FM. Apoio cultural. O governo investe na produção de queijo de seu Odemar. Também beneficia a família de Dona Elane, que pode saborear um queijo de qualidade. Além do queijo, nós temos a manteiga, o iogurte e o doce de leite que as crianças adoram, uma delícia. O governo já está nos dando força, né? É isso aí, gera mais emprego e mais renda. Se necessário for, até ampliar mais. Plano Boa Safra Amazonas. O governo está investindo 350 milhões de reais no desenvolvimento do interior. Tem crédito e capacitação para aumentar a produtividade. E tem regularização de terras para conseguir crédito. O governo também recupera ramais e vicinais para facilitar o escoamento da produção. Boa Safra Amazonas é o interior forte e produtivo. É alimento saudável na mesa de quem vive na capital. É o crescimento sustentável, gerando mais empregos e renda para os amazonenses. Governo do Amazonas. Agora você pode parcelar multas e tributos municipais usando o seu cartão de crédito em até 12 vezes. As taxas e impostos do município podem ser parcelados na sede do Manaus Atende, na Avenida Japurá, Centro. Multas de trânsito na antiga sede do Manaus Trans, atual Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, na Avenida Urucará, Cachoeirinha. Consulte condições de parcelamento, quite suas dívidas e ajude a cidade a evoluir. Prefeitura de... Precisa de transporte? Peça pela Urbano Norte. É simples. Em um clique, o GPS te localiza e chama o veículo mais perto de você. Seguro. Os motoristas são cadastrados e conferimos os documentos um a um. Você ainda vê o nome, o carro e o telefone de quem vem te buscar e acompanha ele chegando pelo mapa. Assim você encontra seu motorista 5 vezes mais rápido. E no final, o cliente escolhe a forma de pagamento. Baixe agora. Está no ar o Boletim Manaus. Terça-feira, 30 de julho de 2019. Inaugurada a estrada de acesso ao residencial Vida e Saúde no Tarumã. O conjunto em construção e já contemplado com isenção de taxas municipais vai beneficiar 2 instituições sociais pelo Minha Casa Minha Vida entidades. As ações do programa Requalifica seguem intensas no bairro Cidade Nova 2. A rua Fábio Lucena recebe novo asfalto em 1.200 metros da via que liga o núcleo 5 ao núcleo 7.
Diariamente, o Cine Manaus oferece oportunidades nos postos da Constantino Neri e do Shopping Felipe Dal. No fim de semana, 34 candidatos foram empregados na área de serviços gerais. E para os homens que querem dar aquele trato no visual, a Galeria Espírito Santo oferece toda terça e quinta corte de cabelo gratuito. É sempre de 8 às 11 e de 1 às 3 da tarde. Aproveite. Essas e outras notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. 107,9 MHz. Voltamos a apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Notícias locais. Os destaques da sua cidade em primeira mão. Já de volta, agora são 9h14 em Manaus. Há cerca de 1 hora aconteceu uma colisão com danos materiais na Avenida Buriti com a rotatória da Suframa. Os agentes estiveram no local e já fizeram a liberação da via. 9h14 em Manaus. E a Justiça do Amazonas derrubou nesta segunda-feira a decisão que suspendia o pagamento de pensão especial ao ex-governador do estado, José Melo, do PROS. A medida ocorre após a defesa de Melo, que teve mandato cassado em 2017 por compra de votos, ingressar com recurso. Em 18 de julho, a Justiça havia suspendido o pagamento da suspensão ao acatar ação do Ministério Público, que alegou que o benefício feria a emenda constitucional. O órgão citava inconstitucionalidades em medidas do Estado que concedem o benefício. Na decisão desta segunda, o desembargador Aristóteles Lima Turi afirma que a ação suspensiva que impediu o pagamento da pensão segue até o julgamento do mérito. 9h15, equipes da Polícia Federal estão na manhã desta terça-feira em um apartamento no condomínio Coral Glebes, localizado no bairro Morada do Sol. As primeiras informações dão conta de que a ação parte de uma operação que tem como possíveis alvos empresários com grandes contratos do governo. Eles estariam envolvidos no suposto desvio de recursos federais. Um mandado de prisão estaria sendo cumprido no local. 9h15 e o governador Wilson Lima esteve no Acre para firmar parcerias na área da saúde e também discutiu a criação de uma zona de desenvolvimento da agropecuária entre Amazonas, Acre e Rondônia. Agora, Amazonas e Acre caminham para firmar um acordo de cooperação técnica e assistencial para melhorar os serviços de saúde ofertados aos usuários dos dois estados por meio do SUS. É algo que acontece espontaneamente porque os pacientes de Boca do Acre naturalmente se deslocam para cá, da mesma forma que pacientes de Ipixuna e da mesma forma que pacientes aqui do Acre estão se deslocando para Manaus para a realização de alguns procedimentos de alta complexidade. O que nós estamos fazendo agora é regulando, identificando de que forma os estados podem melhor aproveitar isso e de que forma é que a gente pode dividir esses recursos. Os municípios de fronteira como Boca do Acre, Ipixuna, Pauini, Envira e Guajará costumam recorrer ao sistema de saúde do Acre. O governo do estado, Gledson Cameli, também falou sobre essa parceria. Unindo as nossas forças, falando uma linguagem única, tudo sai mais barato. E essa é a nossa ideia, não somente fazer essas parcerias na área de saúde, mas em todas as áreas possíveis, na área de agricultura, no que se diz respeito à segurança pública também. Estamos fazendo um acordo somente das fronteiras. Ainda no Acre, o governador do Amazonas discutiu a criação da Zona de Desenvolvimento Agropecuária que abrange Amazonas, Acre e Rondônia. Os estados veem a abertura com o Pacífico pela estrada interoceânica, a conclusão da ponte sobre o Rio Madeira, o reinício das obras de asfaltamento da BR-319 como vantagens para desenvolver ainda mais esta região. Estamos também trabalhando com relação a barreiras sanitárias, a controle de pragas, a postos de fiscalização, compartilhamento de tecnologias, de inovações e tudo isso visando o desenvolvimento dessa região, que é uma região que há muito tempo tem sido esquecida.
E ontem o governador também participou do lançamento no SET, Centro Educacional de Tempo Integral, Áurea Braga, da plataforma digital AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem da SEDUC, Secretaria de Estado de Educação. O objetivo é diversificar as estratégias de ensino dos estudantes e fortalecer os processos formativos dos profissionais da educação, disponibilizando metodologias online e offline. No Estado, estamos trabalhando muito, me refiro aqui ao aspecto administrativo, para que haja esse processo de modernização e que definitivamente nós estejamos conectados com tudo que há de moderno. Que no momento em que nós fazemos isso, nós estamos economizando e também estamos tornando o sistema cada vez mais eficiente. Eu tenho determinado ao secretário de Educação e também a todos os gestores que nós trabalhemos nesse sentido, no sentido de modernizar, no sentido de avançar, porque a educação, ela liberta as pessoas, ela dá ao jovem, ela dá à criança, ela dá ao ser humano uma nova perspectiva, um novo horizonte. O Estado do Amazonas está trabalhando para fazer essa conexão com esse mundo de modernidade e facilitando a vida dos nossos gestores, professores e também alunos. Na verdade, eu já tenho esse material disponibilizado nas escolas e em meios físicos. O que nós estamos fazendo aqui é ampliando as possibilidades. Agora são 9h19 e a Prefeitura de Manaus entregou na segunda-feira a via de acesso ao futuro residencial Vida e Saúde, que será construído no bairro Tarumã, Zona Oeste. Em visita ao local, o prefeito Arthur Virgílio Neto destacou que a via será essencial para o início das construções habitacionais voltadas a 500 famílias de baixa renda, contempladas pelo Minha Casa Minha Vida entidades. A entrada do residencial fica a uma distância de 1.300 metros da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista. Um projeto muito bonito, já foi feito o acesso permitiu que a Caixa Econômica prosseguisse no financiamento para que se construir um lote de 500 casas. 500 casas vai abrigar cerca de 2.500 pessoas e significa a gente enfrentar esse déficit crônico de moradia popular em Manaus. A gente sabe que tudo que a gente faça é menos do que precisava fazer, mas a gente sabe que o máximo que a gente possa fazer é o que a gente deve fazer. E o que faz a Prefeitura? Faz a sua parte e dá as mãos àqueles que estão empreendendo enquanto organizações comunitárias, organizações para fins específicos de construção de casas, aqueles que estão fazendo também a parte deles. Dentro da ação, o município de Manaus estará isentando mais de 600 famílias que residirão nestas novas unidades habitacionais. O Minha Casa Minha Vida, entidades, criado em 2009, tem o objetivo de tornar a moradia acessível a famílias organizadas por meio de cooperativas habitacionais, associações e demais entidades privadas sem fins lucrativos, cuja renda mensal bruta seja de até R$ 1.600, como ressaltou o vice-presidente de Habitação e Assuntos Fundiários, José de Arimateia Viana. Vai ser implantado 500 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida entidade, onde a Prefeitura de Manaus também contribui para a diminuição do déficit habitacional da cidade, incentivando as entidades que elas possam também construir, dando isenção de TBI, de alvará e outras ações da Prefeitura, questões de infraestrutura também. Nós estamos aqui para apoiar o prefeito Arthur, prefeito visionário nessa área de habitação e outras áreas que a Prefeitura está desenvolvendo. Bom, e a Prefeitura também lançou ontem o edital da chamada pública da SEMAD, Secretaria Municipal de Educação, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural. O objetivo é atender ao PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, pelo prazo de 1 ano. A entrega dos envelopes das entidades vai até o dia 20 de agosto. Na divisão de compras e locação da CEMED, no Parque 10 de Novembro, zona centro-sul da cidade. A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 21 de agosto de 2019 no auditório da Infralog, Subsecretaria de Infraestrutura e Logística da CEMED, no bairro Flores, zona centro-sul. E a Censa, Secretaria Municipal de Saúde, vai promover a próxima quarta-feira, amanhã, dia 31, na Praça da Matriz, no centro da cidade, de 8 da manhã às 4 da tarde, uma atividade de campanha Julho Amarelo para o combate às hepatites virais. De acordo com a chefe do ICE
ISTS-AIDS, Núcleo de Controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis, e hepatites virais da Sensa, enfermeira Rita de Cássia Castro de Jesus. A programação é mais uma estratégia da campanha que tem como a meta a intensificação das ações de vigilância, prevenção e controle de hepatites virais executada por todas as unidades de saúde. Durante o mês de julho, as unidades de saúde estão intensificando a oferta de testagem rápida para a detecção precoce das hepatites do tipo B e do tipo C, a oferta de vacina contra as hepatites A e B e a distribuição de preservativos para evitar a transmissão da doença por meio da relação sexual. Além do trabalho de educação em saúde com orientações sobre sintomas, diagnóstico, prevenção e tratamento das hepatites. Na programação na Praça da Matriz, que será executada com o apoio dos profissionais de todos os distritos de saúde, norte, sul, leste, oeste e rural, a população também terá acesso aos serviços de vacinação e testagem rápida para hepatites B e C, sífilis e HIV por meio da unidade móvel, além de várias atrações que os distritos estão preparando para todos. Compareça, participe. Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas. E no destaque policial de hoje, preso grupo que roubou mais de R$40 mil em smartphones. Jacinei Brito. Carlos Henrique Silva Ferreira, de 18 anos, conhecido como Pira. Vitor Hugo Araújo Machado, de 18 anos, o Vitinho. Wallace Silva dos Santos, de 40 anos, o Cegueta. Leonardo de Lima Gomes, de 26 anos, o Léo. E Thalisson Marques Siqueira, de 23 anos, foram presos suspeitos de integrarem uma organização criminosa responsável pelo roubo de mais de 25 celulares, em sua maioria iPhones, avaliados em torno de R$40 mil. Os roubos ocorreram em diversos bairros de Manaus. O grupo foi preso na última sexta-feira, dia 26, nos bairros de São Francisco e São José, na zona sul e leste da capital. Os acusados foram presos por roubo majorado e associação criminosa. A Polícia Civil prendeu Matheus Taylor Matos dos Santos, de 22 anos, conhecido como Mateuzinho, e Adalberto Anderson Corrêa dos Santos, de 24 anos, o Beto, por roubo majorado e furto qualificado. De acordo com a Polícia Civil, a dupla faz parte de uma associação criminosa voltada para roubos de mercadinhos e furtos de objetos de veículos na zona centro-sul. As investigações começaram no dia 23 de julho, quando dois homens portando armas de fogo entraram em um mercadinho na comunidade Mundo Novo, bairro de Flores, na zona centro-sul, onde roubaram um notebook de um comerciante, além de dinheiro em espécie. Durante as investigações, a polícia descobriu que um terceiro homem dava suporte aos dois, usando um Classic branco de placas OAF 7032 para a fuga. A dupla será levada ao Centro de Detenção Provisória Masculino. Laci Jerônimo Alves, de 59 anos, Rodrigo Santos de Almeida, de 35 anos, e Adriene Socorro Costa Aboim, de 38 anos, foram presos por furto qualificado mediante fraude e associação criminosa, durante a Operação Checkout. Os envolvidos no esquema criminoso causaram um prejuízo de cerca de R$575 mil a donos de uma agência de turismo. Conforme o delegado adjunto da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, o delegado Demétrios Queiroz, os suspeitos agiam em conjunto com mais uma comparsa, ex-funcionária da agência, que está foragida. O grupo emitia bilhetes aéreos para terceiros e depois zeravam as operações no sistema da empresa para que os valores não constassem no controle financeiro. O golpe era praticado desde 2017. Os acusados estão à disposição da Justiça. De Manaus, Gessinei Brito. Obrigado, Gessinei. 9 horas e 27 minutos. E de janeiro a junho deste ano, foram registrados mais de 20 mil assaltos à mão armada em todas as zonas de Manaus. O levantamento foi feito pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas e, segundo o órgão, a quantidade é ainda 12,5% inferior ao mesmo período do ano passado. De acordo com dados da SSP, foram 20.390 assaltos registrados na capital. Em 2018, foram 23.304 registros no mesmo período. Para especialistas, uma das causas da queda é a maior atuação das forças policiais, seja civil ou militar, nas ruas da cidade.
Segundo o delegado titulado nono DIP, Pablo Giovannini, essa redução dos crimes ocorreu em razão da intensificação das operações, da quantidade de viaturas fazendo policiamento ostensivo na rua. Isso inibe que os infratores pratiquem assaltos. Outro fato positivo é que a Polícia Civil vem fazendo muitas detenções e prisões de assaltantes, segundo o delegado. Agora são 9h28. Notícias do Esporte. Com ele, sempre Júlio César Reis, o JC. Bom dia, JC. Promessa do Amazonas, Tubini é campeão mundial de jiu-jitsu esportivo em São Paulo. Olá, meu amigo Jones Moura, bom dia, amigos do esporte. O lutador mirim Leno Gabriel Souza, o Tubinha, venceu o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo na cidade de São Paulo no último sábado. Com apenas 6 anos de idade, Leno é uma das promessas da modalidade no Amazonas. O atleta é faixa cinza e competiu na categoria até 21 quilos. Organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, o Mundial aconteceu de quinta até domingo. Atletas de todas as idades, faixas e categorias de peso participaram da competição na capital paulista. Dos tatames para os campos, no último domingo, o Iranduba entrou em campo precisando da vitória para respirar no Brasileirão Feminino. Vindo de uma sequência de 6 jogos sem vencer, o Hulk tinha como adversário o Internacional, quarto colocado da tabela. Ignorando o favoritismo das coloradas, a equipe amazonense venceu por 3-0 e espantou o fantasma do rebaixamento. E a categoria de base, que teve importante papel na atuação do time, e com o desmanche vivido na pausa para a Copa do Mundo da França, o Iranduba precisou recorrer ao grupo que disputou a primeira fase do Brasileiro Sub-18 em Belém, no início do mês de julho, para fortalecer o elenco principal. E atenção, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro terá um horário novo de transmissão. A CBF divulgou nesta segunda-feira em seu site oficial que as partidas da 13ª rodada com presença na TV aberta não será no domingo às 4 da tarde, mas sim às 7 da noite, horário de Brasília. A mudança contempla a presença na grade da TV Globo de jogos como Corinthians e Palmeiras, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Vasco e CSA. A mudança no horário de transmissão é algo inédito nas últimas edições do Brasileiro. A alteração é uma maneira de testar como será a audiência e a aceitação do público no novo horário da noite de domingo. E nas últimas, confira aqui no Rádio Notícias o quadro atualizado de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. Em primeiro aparece os Estados Unidos com 18 de ouro, 17 de prata e 10 de bronze. Em segundo, o México com 12 de ouro, 6 de prata e 14 de bronze. E em terceiro, o Brasil vem com 8 de ouro, 6 de prata e 13 de bronze. Com o destaque dos Jogos Pan-Americanos 2019, Júlio César Reis para o Rádio Notícias. Obrigado, JC. Agora são 9h31 e na última do esporte, no estádio Rei Pelé, CSA e Grêmio decepcionaram e fizeram empate sem gols. Com o resultado, o azulão fica na penúltima posição com 7 pontos. O tricolor gaúcho é o 11º com 16. Na próxima rodada, o CSA visita o Vasco da Gama em São Januário. Já o Grêmio recebe a Chapecoense na Arena do Grêmio. 9h31. A notícia que jamais mudará. Apocalipse 21, versículo 6. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Chega ao fim a edição desta terça-feira do Rádio Notícias, o compromisso com a informação sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. Outras informações você acompanha durante nossa programação no Boas Novas FM Notícias e Boletim EADão Notícias. Um ótimo dia para você, fique na sintonia porque vem aí a Estação Vida com Franklin Costa. Acabamos de apresentar Rádio Notícias.
O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta. Boas Novas FM, Manaus, Amazonas, Brasil.